O LP Informativo veio até a cidade de Itu, interior de São Paulo. Nós viemos conhecer uma história, mas não é lenda não, não é história contada, é um fato que realmente aconteceu. Nós estamos aqui na cidade de Itu e também tem uma pessoa que vai nos ajudar a gravar esta reportagem, que foi e continua sendo, na verdade, uma pessoa muito importante para a investigação do caso. Cemitério de Itu é o local onde nós vamos gravar hoje. Como eu disse no começo da reportagem, a história realmente aconteceu. Um fato que marcou Itu e todo o Brasil no ano de 1972. Esta mulher, como vocês estão vendo, esta mulher foi brutalmente assassinada, foi encontrado o corpo dela numa estrada que liga Itu a Jundiaí, o corpo nu, com 6 marcas de tiro, só que o corpo também tinha marcas como se tivesse sido arrastado. Vamos caminhando aqui, Eric, porque 50 anos já se passaram desse caso. 50 anos onde a família não foi atrás para saber quem é a mulher. 50 anos onde também não descobriram o assassino do crime. São 50 anos de puro mistério. E o interessante que vocês vão ver aqui no túmulo desta mulher, já já, guardem aí, vocês vão ver uma coisa no túmulo desta mulher. Vamos atravessar aqui, meu câmera, porque tem uma pessoa nos esperando ali, que é muito importante para esta reportagem, além de ser muito importante para esse caso. Então nós estamos chegando aqui no cemitério de Itu. Nós estamos... O Reginaldo Carlota, pode filmar ali, ele já está nos esperando aqui. Que é investigador do caso. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bem? Como é que está? Joia. Reginaldo mora aqui em Itu, faz um trabalho aqui na cidade, né? Isso, sou jornalista, trabalhei 15 anos como repórter policial e me envolvi aí na investigação, né, jornalística de vários crimes macabros na cidade, entre eles o caso que você vai relatar agora. Bom, Reginaldo, já são 50 anos deste caso? São 50 anos. Esse caso aí da loira desconhecida, também conhecido como loira sinistra, é de longe um dos casos mais aterradores das crônicas policiais na Ituana, por 2 motivos. Nunca houve nenhuma pista do assassino e muito menos da vítima. E pode colocar ainda um terceiro motivo, né, para tornar esse caso assim tão macabro, é o requinte de crueldade com que ele ocorreu. A mulher foi torturada, foi morta com vários tiros e deixada nua numa rodovia. Então é uma coisa muito sombria, né, que chocou mesmo, né, a época. Nós estamos falando de 1972, né, então assim, foi um crime que hoje, infelizmente, é até um pouco mais comum a gente ver esse tipo de crime, mas infelizmente em 72 ainda, né, não era comum esse tipo de crime no Brasil, né. Ela ficou sendo velada quase uma semana para ver se alguém ia lá para tentar reconhecer o corpo? Isso, o necrotério era bem aqui mesmo, na frente do cemitério, e o corpo ficou aí, guardado durante quase uma semana aí para ver se aparecia algum parente. Nessa época aí foi amplamente divulgado, o caso inclusive foi manchete de capa no extinto jornal Notícias Populares, saiu em todas as TVs da época e nunca apareceu ninguém para reclamar o corpo. Vamos entrar, a sepultura dela está aí. Então, como você disse, o necrotério era bem aqui. Isso, exatamente, onde era aquela casinha lá, antigamente era o necrotério, fazia ali, isso, fazia o próprio autópsia, era tudo feito ali. E o importante também dizer é que ela foi sepultada com vestido de noiva. Conte pra gente essa história. Então, aqui onde nós estávamos agora, é uma feira de quinta-feira. E o crime aconteceu numa madrugada, de quarta para quinta.
E quando chegou nessa quinta-feira de manhã, tinha uma senhora muito famosa aqui na cidade na época, chamada Malvina Risse. Ela fazia vestidos de noiva. E ela chegou e viu, né, todo mundo comentando na feira, você foi comentando com ela, você viu o caso da loira, uma loira bonita que está lá no cemitério? E ela ficou curiosa e veio ver. Aí quando ela chegou aqui, ela se deparou com a cena. Viu aquela moça bonita lá, morta, né, com vários tiros, queimada de cigarro, né, inúmeros sinais aí de tortura. E aquilo lá, ela começou a chorar, ela mexeu muito com ela. E a moça não tinha nenhum parente, não tinha ninguém para vir vestir ela, para reclamar o corpo. Então, dona Malvina voltou para casa dela, pegou um vestido de noiva que ela tinha feito para a sobrinha dela e voltou aqui e vestiu essa moça de noiva. Ela fez a maquiagem dela, colocou brinco, deixou ela enfeitada mesmo, sabe? Como se fosse assim para uma festa. Essa moça já era bonita, ela ficou muito bonita. E até as pessoas da época falam que ela estava tão bonita, morta, quanto podia ter sido quando estava viva, né? Porque não tem ninguém aqui que viu ela viva, mas presume-se isso. Nós temos aqui, ó, este retrato falado. Esse retrato falado, na verdade, fui eu que fiz esse retrato falado, eu sou desenhista, eu fiz baseado na descrição da dona Malvina, da época. A dona Malvina reconheceu porque a gente não tinha fotos dela na época. Eu posso até contar o que aconteceu com as fotos dela. O que aconteceu? Foi feito na época aqui uma ficha datiloscópica com todas as impressões digitais dela e várias fotos do corpo dela. E essa ficha supostamente foi mandada para o DEIC em São Paulo, só que supostamente extraviou e nunca chegou nas mãos do DEIC, nas mãos do DEIC e desapareceu. Então, se você procurar o boletim de ocorrência dela, você não vai encontrar. Se você procurar a certidão de óbito dela, assombrosamente essa mulher está enterrada aqui sem certidão de óbito, não existe certidão de óbito. 50 anos. E não existe nada que identifique. Bem, nós estamos caminhando aqui, como você disse, aquela capela então era o necrotério. Isso, tinha um necrotério, havia um necrotério bem aqui, onde era feita a autópsia. E olha, também nada de nenhuma pista do assassino. Nunca houve sequer uma pista do assassino e muito menos da vítima, porque para você investigar um assassinato, você precisa primeiro saber quem é a vítima. E nesse caso, nunca soube quem era a vítima. Então a polícia nunca chegou a lugar algum. E os investigadores da época, né? Os policiais que atuaram nesse crime, delegado? Então, na época, a Polícia Civil da época já morreu. O delegado da época era o Mário Leite Barros, já morreu também. O investigador que ficou responsável pelo caso era o Dimas de Carvalho Almeida, morreu 10 anos depois do caso da loira, em 85. Então não ficou ninguém da época. O túmulo aqui ficou como um milagreiro também, né? As pessoas vêm aqui pedir graças. Então, como acontece na maioria desses casos, assim, onde o crime é muito macabro, né? Há uma grande comoção aí da sociedade, a vítima acaba ganhando fama, né? De ser milagreira, de realizar milagres. E o Cavaleiro Desconhecido não foi diferente. Todo ano aí, milhares de pessoas passam pelo túmulo dela, todo dia vem pessoas aí visitá-la. E as pessoas falam que pedem graças e ela atende. Bom, nós já estamos indo aqui próximo ao túmulo. Aqui um local um pouco de difícil acesso, nós temos que passar por outras sepulturas. Pisando na beirada. Bom, aqui jaz na paz do Senhor, loira desconhecida, porque não se sabe quem é essa mulher. Isso, e esse epitáfio aí, tanto a sepultura dela, foi uma sociedade anônima da época, tá? Que pessoas da cidade, que pessoas de bem, né, que compraram o terreno, fizeram essa sepultura para ela
e pediram para colocar essa placa de bronze aí com esse epitáfio. E olha, com o passar do tempo, as pessoas entraram em contato com você, algum familiar que pensava que seria alguma familiar ou não? Deixa eu explicar para você. Esse caso ocorreu em 72 e nunca foi desvendado. Nunca apareceu ninguém reclamar o corpo. Até na época, quando logo aconteceu, na primeira semana, veio uma família de São Paulo que acreditava que essa loira poderia ser a filha deles, mas aí fizeram, né, viram o corpo, viram as fotos, né, e identificaram que não eram, porque a filha deles tinha uma marca de uma cirurgia que tinha feito recentemente, que a loira não tinha. E foi só isso também, e nunca apareceu ninguém, não. Mais ou menos em 2004, 2005, quando eu tomei conhecimento desse caso aí, através de uma senhora, uma chamada Disney Leonardi, ela já é falecida. Ela foi a primeira pessoa a me falar sobre esse caso. E aí eu comecei a investigar por conta própria. E passei 10 anos, né, trabalhando nesse caso aí, mas nunca apareceu ninguém reclamar o corpo, nunca. E olha, Eric, filma pra mim o cemitério, que de todas as pessoas que estão sepultadas aqui, este é o único jazigo que não tem um nome. Exatamente. Durante 10 anos investigando esse crime, eu tive duas teorias sobre o caso. Uma, que é a mais óbvia, que o crime teria tido envolvimento com a ditadura militar, tá? Por conta da maneira profissional que foi feito. Pode ser profissional, porque ela foi deixada na rodovia, nua, com vários tiros no corpo, sinais de tortura. Vale lembrar que foi em 1972, acho que era governo Médici. Em 72 eu não tinha nascido ainda, nasci alguns anos depois, mas acho que era governo Médici. Era a época da ditadura militar e o corpo dela estava lavado. Ele foi jogado nessa rodovia, mas ela não foi morta lá, ela foi morta em outro local. Lavaram o corpo, retiraram uma aliança que ela tinha um sinal de aliança no dedo, retiraram e deixaram ela lá. Não tinha nada que pudesse, né, identificá-la. Então existe uma grande suspeita, né, da minha parte e de várias pessoas aí com quem eu debati o caso na época, até bem experientes também, que acredita sim que o crime podia estar ligado à ditadura militar. Essa é uma das teorias. Só que existe uma outra suspeita que eu investiguei por anos e no final acabou sendo também como posso dizer aí, um caminho inconclusivo também, que ela seria casada ou teria um caso, né, amoroso com uma pessoa muito poderosa da cidade ou da região e estaria grávida. E quando ela foi falar com essa pessoa, né, olha, precisa resolver isso, a pessoa teria mandado matá-la. Então a gente seguiu essa pista também durante anos, tinha informações, tinha nomes, tudo, mas nunca foi provado absolutamente nada. E posso ressaltar aqui novamente, o crime nunca foi investigado corretamente. Começa por tudo que eu te contei, que sumiu a ficha dela, sumiu as fotos. Se você for aqui no cemitério e perguntar, você não vai ter nada, só vai estar lá marcado o dia do óbito dela, mas não tem documentação, não tem nada. Sem ser essa sepultura aqui que nós estamos vendo, não existe absolutamente nada que prove que ela existiu. Eles apagaram a existência dela. E para fazer isso, acho que demandava muito recurso, né? Principalmente nos anos 70. E uma coisa mais assustadora que eu vou te contar agora, eu acreditava piamente que se esse caso chegasse em rede nacional, anos depois, ia aparecer
um filho, um irmão, um primo, uma mãe, um pai, alguém ia falar, olha, minha mãe sumiu em 72, minha irmã, minha filha, alguém ia falar. E não apareceu. Já teve até 2 suspeitas, né, de casos de pessoas que tinham desaparecido na época, que é o caso da Loni Kelbert e da Odete Fontes, que depois nós descobrimos que não era também a loira desconhecida, né, através de investigação e tal, descobrimos que não era, mas nunca apareceu ninguém para reclamar esse corpo. Então, o que eu acredito, eu tenho plena convicção, é que a família dela, esteja onde estiver, sabe que ela está aqui. E já vieram aqui anonimamente, talvez inúmeras vezes, mas por algum tipo de pressão que sofreram lá na época, deixaram quieto, falou, olha, ela já morreu mesmo, deixa lá. E mantiveram a identidade dela aí como desconhecida. Mas é impossível a família não saber que ela está aqui. Porque o caso foi amplamente divulgado na época e depois através de mim. Saiu na Record, saiu isso aí até internacionalmente, saiu em todos os jornais do Brasil. E então, assim, era para aparecer, alguém ia se lembrar, sabe, de uma vizinha, de uma conhecida, e nunca apareceu ninguém. Se não apareceu, é porque a família sabe e preferiu deixar como tá, não sei por quais motivos. Reginaldo Carlota, qual que é o local que ela foi encontrada morta? O corpo da loira desconhecida, também conhecida aí como loira sinistra, foi achado no dia 19 de abril de 1972, ali em frente à fazenda Pedra Azul, na rodovia ali que vai para Jundiaí, Itu Jundiaí, né? E é interessante que esse lugar que ela foi achada, nessa época, era uma parada de caminhoneiro. Os caminhoneiros costumavam parar ali para beber, conversar, e depois que acharam o corpo dela ali, nunca mais eles pararam ali, porque o local ficou com fama de ser mal assombrado. E sempre um caminhoneiro falava que passava lá e aparecia uma mulher loira andando pela rodovia, então ninguém nunca mais parou lá. Mas foi nesse lugar aí, foi na fazenda Pedra Azul, lá na SP300 ali, que é a Marechal Rondon. E quem quiser conhecer o local aqui onde a loira desconhecida está sepultada, né? Vem até o cemitério municipal de Itu. Ela está sepultada aqui em Itu, na quadra Paz Celestial, sepultura 328. Olha, quero agradecer o Reginaldo Carlota por ter cedido o seu tempo para estar aqui conosco, ajudando nessa reportagem. É um caso que dura já 50 anos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar mais um pouco desse caso aí. E espero, né, que com essa reportagem aí jogue mais alguma luz, né, sobre esse mistério aí que já dura 50 anos. A cidade dos exageros, onde tudo é grande, até esta história é grande, 50 anos e até hoje nunca foi solucionada. É aqui na Praça da Matriz que nós encerramos a reportagem especial de hoje do LP Informativo.